gente entrou em contato com isso, nós éramos mais radicais, a gente fazia um tratamento não tão individualizado para cada doente e o foco sempre foi, né, na segurança oncológica e na qualidade de vida. Só que apesar disso, a gente fazia muito e a gente quebrava os princípios oncológicos. E vocês vão perceber isso. Parece uma contradição para quem faz oncologia, está quebrando princípios oncológicos. Mas isso, com o tempo, a literatura acabou mostrando para a gente. A gente tem alguns marcos, né? A cirurgia em si só evoluiu, a técnica evoluiu em termos de volume de cirúrgico, quem fez a expertise também. Mas é interessante que até 2018, o estadiamento linfonodal não era contemplado dentro do estadiamento da paciente. E muito interessante, daí nas publicações que a gente participou, isso foi mostrado que faz muita diferença relacionado ao prognóstico e sobrevida da paciente. Então, a partir de 2018, o status linfonodal foi incluído e utilizou mais a imagem, principalmente para quem não fazia cirurgia estadiadora linfonodal, para a gente caracterizar o paciente e dar um melhor estadiamento. Por quê? Porque o estadiamento a gente sabe, quando a gente dá um estadiamento inicial para o paciente, aquele estadiamento ele nunca deveria mudar. Se a paciente apresentar uma recidiva, se a paciente apresentar uma nova doença, aquilo não altera o estadiamento inicial dela. É uma recidiva dentro de um contexto de uma doença de estadiamento inicial X. Isso tem que ficar claro para a gente. E a decisão cirúrgica, ela sempre foi baseada no estadiamento, ela começou a ser mais personalizada, proporcional ao tamanho do tumor, à invasão tumoral no colo do útero e principalmente ao desejo de preservação de fertilidade, então o desejo reprodutivo. Então o que a gente percebeu aí na evolução e acompanhando milhares de pacientes, né? Que cirurgias menos radicais, por exemplo, a esterectomia simples, que a gente não tira os ligamentos laterais, não faz a parametrectomia, as conizações que você faz via vaginal, que você faz diversas técnicas, mas pode passar uma alça, pode usar a lâmina e tal. São cirurgias, abordagens seguras em pacientes com comprometimento parametrial menor que 1%. Ou seja, a gente fazia, por muito tempo, uma cirurgia muito radical para uma paciente que poderia ter uma cirurgia muito menor. Para o cirurgião, o que influencia nisso? Habilidade cirúrgica. Para a paciente, complicação no pós-operatório. Então, porque, por exemplo, o ureter e a inervação passam no meio do paramétrio. Para você tirar o paramétrio, você precisa fazer a dissecção dessas estruturas. E a dissecção pode levar a isquemia e pode levar algum dano para levar, por exemplo, uma fístula urinária, por exemplo, uma alteração neurológica, o paciente tem uma bexiga neurogênica. Então, isso, por muito tempo, foi preocupação de estudo e até um gap muito grande de parada de fazer esse tipo de cirurgia no passado, por causa do tanto de complicação que tinha. Então, a redução significativa dessas complicações sem comprometer o resultado oncológico parece satisfatório. Você faz uma cirurgia menor para uma paciente individualizada e ela tem a mesma chance de prognóstico e sobrevida daquela paciente que você faria uma cirurgia alargada com o mesmo tamanho de tumor. E o que os estudos mostraram? Por exemplo, menos radicalidade em tumores menores de 2 centímetros. Vocês estão vendo aqui a relação com o tamanho do tumor da paciente. E recorrência, se você fizesse do lado esquerdo esterectomia radical ou esterectomia simples, iguais números de recorrência. Mas é claro, isso a gente não pode colocar todas as pacientes dentro do mesmo contexto. A gente precisa individualizar cada caso, porque envolve vários fatores. E hoje eu tenho a convicção de que a melhor seleção de paciente leva ao melhor resultado e o melhor desfecho. Então, quanto mais cirurgia preservadora de fertilidade eu fiz, menos eu indiquei. Por quê? Porque daí você atinge uma expertise daquela paciente que você quer muito fazer a cirurgia e talvez a paciente não queira muito o desejo reprodutivo. E ela pode evoluir com uma complicação. Ela pode evoluir com não sucesso cirúrgico, por exemplo, como a estenose do canal endocervical. Então, aquela paciente que ela quer muito, mas ela não se enquadra nesses critérios, talvez valha a pena você desencorajá-la
da cirurgia preservadora de fertilidade, porque ela vai evoluir com uma recidiva, por exemplo. Então, aqui, o risco-benefício tem que ser pesado, baseado nesses critérios e baseado no desejo da paciente. E você mostrar para ela, se seu tumor for menor que menos 2 centímetros, se for uma histologia favorável, que, por exemplo, a gente sabe, o escamoso e o adenocarcinoma usual, se não tiver invasão linfonodal, mas eu não fiz o estadiamento cirúrgico, mas a gente tem exame de imagem hoje para isso, se você tiver à disposição, né? Invasão estromal menor que 1 centímetro, sem infiltração linfovascular, obrigado. E desejo reprodutivo presente. Então isso é muito importante. Só que nessa última linha, às vezes, você não leva em consideração isso proporcional à sua expertise cirúrgica. E daí é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, porque a maioria das vezes essa paciente é muito jovem. Então a gente tem que discutir com ela, mesmo ela não perguntando, sobre o desejo reprodutivo. Porque às vezes ela tem o desejo reprodutivo, mas quando ela tem o diagnóstico da doença, ela quer que tire o útero a qualquer custo, porque ela acredita que aquilo é que vai fazer diferença. Mas não é. Se o tumor tem risco favorável, você pode fazer uma cirurgia mais conservadora e ela ter a possibilidade e a esperança de ter uma gestação futura. Então isso é uma coisa que eu sempre levei em consideração na carreira cirúrgica, porque é uma coisa que aproxima muito do que eu acredito na preservação de fertilidade. Então tem um artigo, esse é o único artigo que é menos de 2022, mas ele é um artigo que mostra que não tem novo, tem aquilo que você acredita, é diferente. Porque eu posso mostrar uma técnica cirúrgica para vocês aqui e vocês não acreditarem na técnica, vocês não vão fazer. E você precisa acreditar de verdade que a cirurgia preservadora de fertilidade tem um prognóstico sobre vida igual quando bem indicado. Quando a gente pega esse artigo de 2016, ele já fala os tamanhos dos tumores relacionados à infiltração linfovascular, filtração estromal. Então isso não é de hoje. Mas, inclusive, ele até selecionei aqui, proporcional a cada tipo de tumor, de tamanho, tipo e os fatores prognósticos juntos, você pode escolher a via de acesso que você vai fazer. Você pode escolher a cirurgia que você decide fazer. Mas aí vem outro ponto. A gente está individualizando a paciente aqui, mas agora a gente precisa individualizar no novo a equipe cirúrgica. Porque se a equipe cirúrgica não está apta a fazer uma parametrectomia com preservação do útero numa paciente que tem fator prognóstico bom, é melhor fazer a esterectomia radical. Porque senão você vai expor a paciente a uma taxa de complicação maior do que de um grupo que tem experiência com isso. Então não é só a gente falar o que há de novo sem você estar fazendo o novo. Então a traquelectomia radical e a conização sempre foram opções. E as continuam sendo. Só que a traquelectomia radical, pela via minimamente invasiva, é extremamente complexa se você não tiver um número de pacientes operados. Você precisa atingir uma curva de aprendizado para você oferecer essa cirurgia de excelência e propor, por exemplo, alta no mesmo dia. Isso não é novo, mas para muita gente é novo porque não faz. Então, a gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais e tornar melhor nas vias de acesso que a gente faz para você passar pelo processo da evolução da cirurgia e indicar aqueles procedimentos que a gente considera hoje que podem ser realizados com uma segurança grande. As sobrevida livre de recorrência são iguais, olha, para vocês verem, ó, sobrevida global altíssima quando a gente faz a cirurgia preservadora de fertilidade, só que a seleção tem que ser rigorosa. Então a gente tem que pegar aquelas pacientes, porque aqui, ó, tumor de 2,1 centímetro, linfonodo parametrial positivo. Isso daqui eu identifiquei isso numa cirurgia ao vivo, olha só, exame de imagem não mostrou, a gente examinando a paciente, era uma doença inicial pequena, ela queria preservar a fertilidade. Entrei para fazer a cirurgia, fiz a linfadenectomia, quando eu fui fazer o parametro, linfonodo positivo. Abordagem do procedimento. Por quê? Porque essa paciente, ela é o 3C1, é radioquímio, não é cirurgia.
E se a gente fizesse uma cirurgia, naquele tempo, depois fazer a radioquímio, a gente teria um desfecho pior para a paciente, com maior chance de potencial de complicação. Então isso, a cirurgia minimamente invasiva, você faz toda a liberação, a parametrectomia, faz toda a peça, o útero preservado, você vem embaixo e faz a secção, preservando 2 centímetros de colo, e olha lá, lesão central e o paramétrio todo extenso na peça. Então, assim, é uma peça... e no final, a gente sabe, né, essa paciente pode evoluir com estenose do canal endocervical. Esse é um dispositivo que a gente criou há muito tempo atrás, uns 12 anos atrás, que minha filha tinha 3 anos na época que a gente fez, hoje ela tem 15. Ele leva o nome dela, né? E esse dispositivo diminuiu em 60% a chance da gente ter estenose do canal endocervical. Então, é o dispositivo uterino para dilatação do anel endocervical, é o DUDA. E depois, aqui atrás tem esse abaixador de nó. Ele foi feito baseado o Marcelinho está até aqui na fila da frente. Quando ele era pequenininho, nesse caso tinha 4, tinha 2 anos, ele tinha 2 dentinhos, um pouquinho antes. E daí estava difícil abaixar o nó e levar o nó para fazer a fixação. Eu fiz esse abaixador de nó com o formato do dentinho dele, e daí levou o nome de Nocelo. Então hoje vai o Duda e o Nocelo, que é disponível para quem faz essa cirurgia para colocar depois no paciente. E essa é a visão final da cavidade. Então você vê que a gente faz cirurgia, mas a gente se diverte também, né? E o que tem de interessante? Que às vezes você faz a linfadenectomia, mas você pode tirar só um linfonodo. Qual? O sentinela. Se houver alguma metástase, está naquele linfonodo, naquele primeiro. Então, o linfonodo sentinela, ele reduziu a morbidade para quem não fazia com volume, repito isso porque é muito importante, tinham complicações nervosas, complicações vasculares durante a realização da linfadenectomia. E quando você vai fazer preservador de fertilidade, a paciente é uma paciente que pode fazer uma cirurgia menor, só o sentinela contempla tudo. E olha que bonito, quando você injeta no colo do útero, ele dá um mapeamento, isso é uma cirurgia em tempo real, mostrando o verde de indocianina subindo na drenagem linfática. E, olha lá, a gente consegue identificar daí na cirurgia, essa aqui é uma paciente gestante, que a gente fez uma pesquisa de linfonodo sentinela nela, e é uma paciente que estava grávida, com tumor de colo de útero, a gente precisava fazer uma coisa com menor morbidade, olha lá, e com auxílio da técnica robótica, a gente consegue facilmente identificar o linfonodo, o ducto linfático, e no final tirar só o sentinela para um estadiamento adequado para um tratamento posterior ao final da gestação, caso haja. Às vezes a gente faz uma conização com um sentinela durante a gestação e a paciente está tratada. Olha que excelente, menor morbidade. O problema foi que colocaram um monte de cirurgião junto para fazer um artigo científico. Daí a chance de dar errado é muito grande. E foi o que aconteceu. Os cirurgiões se reuniram e falaram, vamos fazer um artigo mostrando que a cirurgia minimamente invasiva é pior do que a cirurgia aberta. Todo mundo começando a fazer cirurgia minimamente invasiva. Mas por que começando, Marcelo? Porque foi um estudo mundial. E a gente percebeu, quando a gente incluía paciente, que os países incluíam muito poucos doentes pela via minimamente invasiva. Ou seja, a expertise não era alta no mundo. Mas todo mundo fazia esse tipo de cirurgia. E daí o desfecho, vocês já sabem, mostrou que a cirurgia aberta tinha sobrevidas maiores, mas não levou em consideração os princípios oncológicos no momento da realização da cirurgia. Então foi isso que mudou. Esse artigo é um artigo muito interessante, que ele fala que a evolução das vias de acesso levou em média 100 anos para ser acreditadas. Então, quando fez a primeira cirurgia, eles acharam que não conseguiria fazer. Depois que passou da primeira cirurgia para a incisão de Fanestil, levou 100 anos para as pessoas acreditarem. 100 anos. Então agora, você que está no momento de desenvolver a cirurgia robótica, você vai esperar 100 anos para acreditar que algum artigo traga para você uma evidência científica de que é melhor? Não tem jeito de a gente evoluir nessa velocidade. Então, a gente evoluiu na velocidade desproporcional que a gente precisava no passado, mas hoje em dia não.
E o que a gente percebeu? O LAC Trial foi muito interessante para mostrar para a gente assim, você precisa refletir sobre a cirurgia que você está fazendo. Se a gente continuar fazendo desse jeito, a gente vai ter resultados favoráveis. A gente precisa mudar o jeito que a gente está fazendo para ter resultados diferentes, como tudo na vida. Quando você muda o que você faz, você tem resultados diferentes. Agora, não é um abandono da cirurgia minimamente invasiva, de forma nenhuma. Principalmente porque quem era apaixonado pela cirurgia minimamente invasiva continuou fazendo pela cirurgia minimamente invasiva. E hospitais enormes durante o mundo, no mundo todo. Por exemplo, o Memorial, que é um hospital super famoso. E vários profissionais que a gente conhece. Por quê? Sempre haverão, no final dos artigos, a seguinte frase: precisam de novos estudos para comprovar os resultados que aqui foram apresentados. E sempre essa linha vai estar lá, porque aquele não é o único. Então, olha só, recentemente, o Dr. Mário Leitão está conduzindo lá no Memorial um estudo igual ao LAC. Só que ao invés de fazer pela via minimamente invasiva laparoscópica, está fazendo pela via robótica. E talvez, daqui a 2 anos, esse seja um novo LAC Trial. E daí vai mudar, falou, agora a gente pode fazer por robô, por causa desse estudo. Até no LAC podia fazer por vídeo. Depois do LAC não pode fazer por vídeo. Agora a gente pode fazer por robô. Não, é mais fácil a gente pegar uma padronização cirúrgica, respeitar os princípios oncológicos e diminuir a chance de eventos adversos, como a contaminação da cavidade. Então, aqui é uma forma que, se você for fazer pela via minimamente invasiva, essa daqui deveria ser a abordagem inicial. Que é você... tem um vídeo aqui rapidinho. Você injeta uma solução na submucosa vaginal, delimitando o manguito que você vai tirar. Então, 1 centímetro, 2 centímetros. Você faz um fechamento desse manguito com o colo para dentro. E daí agora você não tem mais contato da lesão com a superfície peritoneal, caso você faça a colpotomia pela via minimamente invasiva. Então aqui, tá vendo? Estou cortando ali a anterior, posterior já abriu, ó. Depois eu pego o anterior com a posterior e faço uma rafia nessa mucosa. Claro, se você for fazer, e a gente sempre faz, a pesquisa do linfonodo sentinela, você tem que fazer antes. Você injeta no colo, fecha a vagina, sobe para a cavidade com os portais já passados, faz a pesquisa do linfonodo sentinela, faz a parametrectomia e no final, de acordo com a sua convicção e no que você acredita, você faz ou não a colpotomia via laparoscópica ou você desce via vaginal e abre a vagina que já está tudo solto. Você fez uma cirurgia muito mais rápida, uma cirurgia com menos trauma para o paciente, com materiais laparoscópicos ou robóticos muito menores, sangramento zero, cirurgia, olha lá, fica assim no final, ó, como se tivesse fechado a vagina, né? Com alta no mesmo dia e a paciente tem uma recuperação extraordinária para uma cirurgia grande. Então, essa é a forma que eu acredito que a gente deveria fazer. E a evolução da cirurgia e das vias mostrou que, aqui do lado direito, como a gente fazia no início, e ali do lado esquerdo, como que a gente faz hoje com a cirurgia robótica. Então, em termos de portais e estética, a gente faz igualzinho a gente está fazendo na cirurgia laparoscópica, e no robô você consegue até abaixar um pouquinho mais os portais. Então, o que é de novo? A cirurgia menos radical e individualizada é a tendência para tumores iniciais, a gente particulariza e individualiza cada doente para oferecer o melhor tratamento para ela. Novas técnicas e ampliam as opções, porque a gente precisa disso. Você é um cirurgião robótico, você se torna um cirurgião laparoscópico muito melhor, acredite. E o futuro é mais estudos sobre essas abordagens, né? E integração de novas tecnologias. Com certeza, num futuro não tão breve, a gente vai estar fazendo cirurgia aqui para uma paciente do outro lado do mundo. Isso é real hoje já, mas com as novas tecnologias vai ficar mais próximo da gente, com certeza. E, gente, aconteça o que aconteça, fale o que fale, contra resultados, dificilmente a gente tem algum argumento. Sempre vai valer a pena preservar a fertilidade de uma paciente jovem. Sempre, sempre vai valer. A não ser que ela não queira. Mas se ela não quer, pelo medo da recidiva, e o tumor dela é muito pequeno, a gente consegue conversar com ela e dar esperança, como essas várias pacientes que tiveram a esperança e tiveram gestações futuras. E se você perguntar, aquela paciente ali do canto inferior esquerdo,
aquele nenenzinho dela nasceu com mielomeningocele. Antes do nascimento, ele fez 20 cirurgias. Eu acabei já. Fez 20 cirurgias. Antes dele nascer. Quando ele nasceu, eu perguntei para ela, mas né, a gente está com a lesão, olha só né, o sofrimento que você teve. Ela falou, doutor, eu passaria por tudo isso novamente. Então, gente, sempre vai valer a pena a cirurgia preservadora de fertilidade, principalmente quem aqui dentro tem filho e sabe como que é, né? Então, eu me divirto bastante nas redes sociais com a parte técnica cirúrgica. Quem tiver interesse, a gente está lá todo dia. Isso é gratuito, isso pode ajudar você numa cirurgia e talvez aquela cirurgia que tem uma dificuldade, mas que você já faz, você pega uma dicasinha ali, pode ajudar você no dia a dia e no final da linha vai ajudar alguma paciente com certeza. Muito obrigado. Estou à disposição aí para perguntas.